Novamente aqui estamos dando início ao nosso estudo do livro Mediunidade e Obsessão. Hoje com horário um pouco modificado, mas, como sempre avisamos, aqueles que não puderem assistir, posteriormente, a partir de amanhã, esse vídeo estará disponibilizado no YouTube, no nosso canal, e você também pode, igualmente nele, colocar perguntas ou dúvidas que procuraremos responder. Hoje nós estamos no último capítulo do livro Mediunidade e Obsessão. E o tema, bastante significativo, pensamento, mediunidade e obsessão. Vamos começar com a nossa introdução, sempre comentando uma mensagem do Espírito Emmanuel. Para hoje trouxemos a passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. É uma passagem que faz referência ao momento no qual Jesus diz aos discípulos que era necessário ele voltar à pátria espiritual. E dessa passagem, Emmanuel estabelece essa mensagem. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Essa mensagem faz parte do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João. E vamos aqui colocar alguns apontamentos para uma melhor compreensão do que Emmanuel aqui nos traz. De fato, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde é feita uma referência de que muitos conseguem enfrentar as provações mais atrozes na área material, na área econômica, mas caem ou jazem sobre as dores que afetam a alma humana. E é justamente em referência a isso que Emmanuel, comentando essa passagem na qual o Cristo deixa bem claro para os apóstolos de que era necessário que ele voltasse, para que desse-se início ao trabalho de divulgação da Boa Nova a partir dos apóstolos. E fazendo menção a isso, Emmanuel diz: recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. A revelação espírita nos presenteia com a compreensão da vida, aonde os estados vibratórios diferenciados são a única razão pela qual se estabelece uma divisão entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Mas de que a continuidade da vida, de forma absoluta e plena, é colocada de uma maneira não só lógica e racional, mas profundamente consoladora pelos espíritos. Numa época em que temos atravessado essas dificuldades imensas com a pandemia, onde há muitas separações ocasionadas pela desencarnação, sobretudo, é imperioso estarmos trabalhando cada vez mais
a percepção da vida em termos de imortalidade, de continuidade, de sequência natural que se desdobram em atividades novas, em uma realidade nova para os espíritos que partem. E, consequentemente, o convite também de renovação para aqueles que ficam. De tal maneira, isso é imprescindível ser trabalhado para evitarmos o caos provocado por estados de depressão, por estados emocionais de desequilíbrio intenso, por não se admitir, muitas vezes, a desencarnação como fato natural perante a vida. Mas que possamos, tal como essa reflexão que Emmanuel nos convida, entender que a vida espiritual é o desdobramento natural de atividades, de objetivos e de vida muito mais intensos do que aqueles que temos durante a encarnação. E é com essa rápida introdução que nós vamos iniciar o último capítulo do livro Mediunidade e Obsessão. Pensamento, Mediunidade e Obsessão. Vamos entender, no enfoque que esta obra traz, baseada, sobretudo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13 daquela obra, onde uma médium chamada Celina vai intermediar a vinda de um mensageiro de esferas superiores e que, sob o esclarecimento de Aulus, Hilário e André Luiz, que fazem parte desse capítulo, evidenciam para nós, sobretudo nos esclarecimentos de Aulus, a iminência em termos de altura espiritual daquela entidade que traz a mensagem que hoje nós estaremos aqui comentando com vocês. Uma mensagem muito importante e esclarecedora dessa temática que é objeto de variadas palestras, obras e esclarecimentos dentro da doutrina espírita. Nós iremos nos deter, particularmente, naquilo que esse espírito elevado, de uma esfera espiritual superior à de André Luiz, à de Aulus, e que traz, portanto, no seu conteúdo, importantes valores que devemos agregar à compreensão nossa sobre esse tema. E ele começa dizendo: em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Está no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade e que nós estaremos analisando, através de alguns slides, parte dos conteúdos que nos pareceu mais expressivos. Esse primeiro ele já nos remete a uma importante análise a respeito do pensamento, das energias mentais que o compõem, através da diretriz que o Espírito imprime. Aqui ele nos diz que não podemos de forma nenhuma esquecer da importância do pensamento nos estudos e nos esclarecimentos a respeito da mediunidade. Pois que nossa alma vive onde lhe situa o coração. O coração aqui como figura de linguagem
atinente aos sentimentos da criatura. Há uma ligação entre pensamento e sentimento que cria a verdadeira casa de morada do Espírito, de nós mesmos. De acordo com o que pensamos e, consequentemente, com o que sentimos, nosso espírito vive. É a verdadeira casa, a casa mental nossa. Caminhemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. E por isso, aqui somos instados e estimulados a cuidar dessas criações que nascem das diretrizes que o nosso espírito imprime ao pensamento. Porque elas têm tudo a ver com o nível, com a qualidade de vida em que o nosso espírito está não só responsável, mas criando laços que não só o envolvem e aos espíritos que convivem com ele, mas também, sobretudo, a espiritualidade. Nos domínios do espírito, continua a entidade, não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indepta determinação de nosso eu. Aqui nós somos advertidos a estarmos atentos à nossa maneira de pensar, de agir no nosso dia a dia. Porque perante os valores espirituais que temos recebido, a expectativa do mundo maior e da nossa própria consciência sobre nós mesmos é de termos passos decididos, decisivos e avante, e não uma situação de neutralidade. Essa situação de neutralidade, ela tem várias conotações no movimento e no entendimento de muitos espíritas, e que aqui recebe grave advertências. Então, essa neutralidade, por exemplo, ela se expressa quando alguns de nós usam argumentos do tipo: já faço suficiente esforço na prática do bem e na melhora do meu comportamento. Melhor do que eu já sou só noutra encarnação. Esse tipo de argumento canaliza um estado de indefinição a uma renovação mais profunda pelo espírito encarnado, que não tem mais condições, perante o que a espiritualidade nos adverte, de fazer parte do nosso entendimento como espíritas. Mas adiante, quando aqui é dito, evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva. O dia a dia nós estamos fazendo esforços de melhoramento, de burilamento íntimo, de espiritualização, de iluminação do nosso ser, diariamente, ou estacionamos na treva. Aqui a neutralidade é colocada como treva. Ou nós avançamos de forma resoluta para o trabalho de despertamento de consciência, de iluminação íntima, ou nós estacionamos na treva, que, como aqui é colocado, conforme a indepta, a não devida
determinação de nosso eu. Nosso eu aqui como sinônimo de personalismo, de egoísmo mesmo, ancestral que nós trazemos. Ou nós estamos de forma resoluta no caminho do melhoramento, ou somos envolvidos pela indébita determinação do eu. Aqui também, quando é feita a referência, ou estacionamos na treva, é porque a treva ou a sombra, como muitas vezes é usado nas obras de Joana de Ângeles, faz parte do nosso passado existencial. De escuridão, de materialismo e de sofrimento. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Vale a renovação interior, com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Aqui também, usando outras palavras, nós recebemos as advertências para não ter uma atitude ou um comportamento de mordidão, de neutralidade, quando diz, não vale encarnar-se ou desencarnar-se, simplesmente. Porque se assim o fosse, não precisaria a bondade e a misericórdia divina ficar enviando para a Terra inúmeros missionários para dar suas vidas para o despertamento do bem e das nossas consciências, dos quais o maior dele foi o Cristo, sem dúvida, modelo e guia da humanidade. Mas se fosse para estarmos evoluindo naturalmente, pela lei de causa e efeito, pela reencarnação, não seria necessário o imenso sacrifício desses espíritos iluminados que vêm à Terra. E por isso, nós somos chamados a um trabalho de renovação interior profundo. Voltando aqui ao texto, com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente, com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Essa verdadeira noção da eternidade com que nos deslocamos no tempo é fruto do nosso esforço evolutivo ao longo de diversas encarnações, para que, no momento atual, já tivéssemos atingido um nível de maturidade, de senso, de desenvolvimento intelectivo também, e agora, com o conhecimento da doutrina espírita, para que a noção de eternidade, de imortalidade da alma, abrisse motivações e incentivos para um trabalho ímpar de despertamento espiritual em nós. Que nos faculta, como o texto diz, acréscimo de visão. Continuando. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Aqui, a mensagem do benfeitor começa a entrar no tema do nosso estudo. A questão do pensamento, da mediunidade e da obsessão.
Vejam como aqui é colocado no texto. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, se não fazemos esforços de renovação íntima, se não trabalhamos o despertamento da nossa consciência, os que ainda jornadeiam na linha da animalidade nos procuram. Os comparsas, os espíritos que estão ainda profundamente envolvidos nas paixões e nas satisfações instintivas que não conseguiram superar, sintonizarão conosco. Pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos, mas também projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. E aí, muitas vezes, nós passamos a sentir o amargor das vibrações mórbidas e doentias de espíritos que, passando a sintonizar com o nosso campo mental, poderão se tornar os obsessores, os espíritos que, atraídos a princípio por nós mesmos, estreitam envolvimento fluídico, do qual depois teremos dificuldades de nos libertar. Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Então, a primeira diretriz que nos é colocada pelo benfeitor é o trabalho de vigilância do pensamento. Mas não apenas vigilância parada, mas vigilância associada à purificação no trabalho incessante do bem, como meio eficaz para que nos libertemos das cadeias, das grilhetas capazes de nos acorrentar a obscuros processos de vida inferior. Então, atingido as possibilidades de desenvolvimento psíquico através de faculdades mediúnicas, ostensivas ou não, nós somos chamados a uma rigorosa atenção com o alimento que damos às conexões espirituais através do pensamento. Pensamento esse que estabelece ligações com o que sentimos, com o que nos emocionamos. Por isso, o médium, sobretudo o médium ostensivo na doutrina espírita, ele não pode ter uma vida de relação comum à maioria das pessoas, que percebem a vida apenas pelo prisma do materialismo e da satisfação das necessidades físicas. O médium terá que fazer esforços de aprimoramento espiritual para impedir conexões doentias com espíritos que poderão, muitas vezes, lhe facultar o surgimento de doenças psicossomáticas que depois se transformam em doenças físicas, das quais a irresponsabilidade do médium tem sua culpa preponderante para a ocorrência. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação.
perante isso, quanto é importante os hábitos mentais que estabelecemos ao longo do dia. Aquilo que nos prende a atenção, aquilo para o qual nós gastamos tempo e interesse, e que, dependendo de serem valores elevados ou propósitos elevados, que nos ligam aos espíritos benfeitores, poderão ser, caso nos descuidemos, a intromissão ou de pensamentos sugeridos por espíritos a nos induzir ao mal, ou pensamentos que erguem-se dentro de nós, do nosso passado kármico, no qual, inúmeras vezes, estabelecemos vícios e degradações morais, as quais não foram plenamente resolvidas. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Não adianta simplesmente frequentar e trabalhar em reuniões mediúnicas se aquilo que ali se passa não servir de base para um trabalho de aprimoramento íntimo, de burilamento, de esforço de vivência, de vigilância do pensamento ao longo dos dias da semana. Inclusive nesse período em que nós estamos de pandemia, onde a maioria das casas espíritas não estão tendo reuniões mediúnicas, é importante aqui lembrarmos que não é pelo fato de não haver reuniões mediúnicas no plano físico, temporariamente, que essas reuniões mediúnicas não estejam havendo no plano espiritual. E muitas vezes com a participação de médiuns encarnados, que para essas reuniões vão através de desdobramentos espontâneos, podendo lembrar-se ou não dessas atividades quando acordam. Mas o trabalho mediúnico não se restringe ao horário e à casa espírita onde o médium vai. Esse trabalho se entrelaça ao longo do dia, no que ele pensa, no que ele sente, no que ele faz. Ele é médium 24 horas por dia. Então é preciso entendermos que mesmo agora, nesse período de ausência de reuniões práticas na maioria das casas espíritas, o médium preparado, estudioso e que se predispõe à espiritualidade antes de dormir, a poder ajudar, auxiliar, a ser parceiro dos espíritos benfeitores durante o repouso físico, ele é inúmeras vezes aproveitado, podendo, como dissemos, guardar ou não lembrança do que de fato se passou durante a noite. Mas é importante aqui deixarmos bem frisado de que, como até o texto diz, é imperioso a construção de canalização adequada para que as mensagens do bem, as mensagens da espiritualidade elevada, encontre um leito de rio limpo no médio, como o instrutor fez lembrar essa figura de imagem, para que o que os espíritos do bem queiram escrever ou enviar através do médium não encontre bloqueios nem sujidades.
ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. Aqui é um resumo que o benfeitor espiritual coloca sobre o que é imprescindível o médium está motivado a fazer. Primeiramente, é indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida. Essas mais altas formas de vida, da qual fazem parte os espíritos do bem, só encontrarão receptividade e sintonia no médium se ele buscar a educação de si mesmo, no serviço desinteressado a favor do próximo, base para o alicerce de sua própria senda. Então, todo o trabalho que nós temos compartilhado nesses estudos, aonde o estabelecimento da mediunidade compromissada com Jesus, mediunidade com Jesus, é o roteiro único para o êxito, não só da atividade mediúnica, mas dos compromissos que assumimos perante a espiritualidade e para a nossa própria felicidade pessoal. E nesse desiderato, advertências e esclarecimentos, orientações e caminhos sublimes a doutrina espírita nos aponta de forma profícua, de forma abundante. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Então, nessa diretriz, nós não seremos vítimas de processos obsessivos. E nem, porque na medida em que nós sustentamos algum vício, algum hábito prejudicial a nós mesmos, somos corresponsáveis à atração de espíritos que passam a depender daquela viciação que foi iniciada por nós mesmos. É necessário compreendermos, na temática da obsessão, que a obsessão não ocorre só de desencarnados para encarnados. Não poucas vezes as obsessões também surgem de encarnados para desencarnados. E que também provocam sofrimento e dor. Claro que de forma recíproca, assim como também aquela que se origina no mundo espiritual. Ninguém faz outrem sofrer sem ser uma alma perturbada e infeliz. Quer estejamos na esfera física ou na espiritual. O maior atestado de evidência de estarmos felizes conosco mesmos é expandir o estado de nossa alma para os outros. Quando isso não ocorre, é porque nós também estaremos na esfera da necessidade e da infelicidade. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos
avançado consideravelmente no grande caminho. Então, a proposta que a espiritualidade nos manda através desse mentor espiritual do livro Nos Domínios da Mediunidade é que esse trabalho de reerguimento espiritual tem e deve começar hoje, não amanhã. Desde hoje, tal como o próprio Evangelho já o diz nas cartas de Paulo, se ouvires a voz do convite hoje, atenta para o dia de hoje. Faz a tua parte de esforço do estudo, do trabalho de mudança de pensamento, da constituição de compromissos nobres, em poder diminuir o sofrimento ou a dificuldade de alguém. Inicia aí o trabalho, mas já inicia hoje. A conclusão desse capítulo, que está na página 164 do livro Mediunidade e Obsessão, diz assim: a mensagem do benfeitor é muito clara e dispensa comentários. Ela resume tudo aquilo que trabalhamos ao longo do livro. Necessidade de autotransformação, pelo esforço no bem, pela prática da mediunidade dignificada com Jesus. E o que aqui é muito importante comentarmos no fechamento do estudo desta obra é que a proposta que nos é feita do trabalho da mediunidade com Jesus tem e precisa ser vista como um caminho felicitador, plenificador, e não como um trabalho pesado, de esforço difícil, de estabelecimento de um compromisso que exigiria muito de nós. Não é por aí que devemos entender a prática da mediunidade com Jesus, mas, pelo contrário, como sendo a oportunidade excelsa, melhor de todas que tivemos, ao longo de inúmeras encarnações que já passamos na Terra, de podermos agora marcarmos de uma forma definitiva esta encarnação que a misericórdia divina nos facultou, através do trabalho, do esforço do bem. A prática da mediunidade, associada ao Evangelho do Cristo, possibilita fazermos, como oportunamente em mais de uma palestra, Divaldo Pereira Franco já nos disse, faculta realizarmos 2 encarnações numa só, pelo menos, dependendo de como tivermos trabalhado essa mediunidade. Nós teremos resolvido problemas que precisariam de mais de uma encarnação para serem resolvidos. Faça o trabalho de iluminação íntima, de renovação e de esforço de aprimoramento que tenhamos feito conosco mesmos. A doutrina espírita, ela é muito bem clara em nos estimular esse trabalho como totalmente possível, porque é para ser feito conosco mesmo, não é para a gente impor aos outros. A direção do entendimento que a doutrina nos faculta é de que, olha, faz a tua parte, o melhor que puderes. Dirige toda a tua atenção para tu seres uma pessoa hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E sabes que cada criatura tem perante
a consciência divina seus compromissos e seu esforço pessoal. Então, que dirijamos nossas energias nessa diretriz do trabalho de libertação, de aprimoramento espiritual conosco mesmos. E, consequentemente, como o próprio Evangelho já diz, o nosso exemplo influenciará e alcançará outros. De uma forma bem expressiva e eloquente, as Escrituras já dizem assim: aceita a Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. E muitos, sem ter a compreensão espírita do versículo, entendendo de uma forma literal, acha que, por uma espécie de misericórdia imerecida, os outros familiares seriam alcançados simplesmente porque um dos membros da família iluminou-se. Não. É porque quando numa casa, num lar, alguém se converte profundamente ao Evangelho do Cristo, não há como não emitir um magnetismo profundamente despertador de consciências nos outros, que ao verificar aquela transformação autêntica naquele parente, tem o seu chamamento pessoal para também fazer o seu trabalho. E assim, meus amigos, terminamos o estudo desta obra. Lembramos que no YouTube nós teremos esse vídeo. Acessando o nosso canal, você também poderá acompanhar os estudos anteriores que fizemos desta obra. Uma boa tarde para todos.